Olá pessoal, meu nome é Priscila, faço parte do Ministério de Música Profecia de Amor e eu fui convidada por eles a contar pra vocês. Eu tenho uma história musical. Eu tenho várias, mas eu vou resumir em 3. O violão, o papel de carta e a flauta. A minha família sempre foi de frequentar a igreja, né? Eu lembro que quando eu era criança eu ficava correndo nos bancos, né? Eu e minha irmã, a gente se divertia lá. Uma vez meu pai comprou um violão, que é este aqui, só que ele não sabia tocar. Comprou porque o primo dele sabia tocar e ele até arriscava tocar algumas notinhas e saía alguma coisa, até que ficava bonitinho. E minha irmã mais velha chegou a fazer aula de violão. Só que ela não seguiu em frente, desistiu. Ela colecionava papel de carta e esse aqui, papel de carta, era dela. Aí a primeira vez que eu vi esse papel de carta eu me encantei, porque eu achei tão lindinho, tão fofinho, tocando esse instrumento. Eu nem sabia que esse instrumento era uma flauta, né? Então aquilo ficou gravado na minha memória. Aí eu lembro que quando eu brincava, né, tinha lápis de escrever, eu pegava o lápis e ficava fazendo assim, né? E pra mim aquilo era meu instrumento. E aí esse violão ficou parado na parede, ninguém tocava, né? Aí tinha as revistinhas lá de cifra. E eu, por curiosidade, olhava, né? Tentava colocar os dedinhos aqui, mas nada saía. Daí eu fui crescendo um pouquinho. E eu lembro que no tempo de escola, uma amiga minha, que frequentava a igreja, a Wanda, ela tocava violão, né? Violão e guitarra. E uma vez eu vi ela tocando na igreja, achei tão bonito, porque não tinha, naquela época não tinha menina tocando, só menina tocava violão, né? Decidi falar com ela pra ela me dar aula, né? Dar algumas aulas de violão, né? De ritmo. Aí eu fui me aprimorando cada vez mais, cheguei a fazer aula no centro cultural. Eu comecei a participar do grupo de jovens, Força Jovem Monfortina. Na igreja, teve um tempo que 2 pessoas se prontificaram a dar aula de violão, que era o Fábio e o Flávio. E eu cheguei a frequentar essas aulas e eles passaram uns exercícios pra gente ir aprendendo. E teve uma música que eles passaram pra nós, que era de Espírito Santo. O Espírito vem controlar todo o meu ser. E aí, quando eu fui pra casa, eu ia treinando, ia estudando as músicas, os acordes, e fui tentar solar essa música, né, que eles pediram no exercício. E na hora que eu fui tocando, né, no meu quarto, eu sentia uma brisa vindo dos meus dedos, ia subindo, ia vindo na minha fronte, mas eu não entendia por quê. Aí eu olhei ao redor, né, no meu quarto, minha janela estava fechada. Aí voltei de novo a treinar a música e aquela brisa ia vindo novamente, né, no dia seguinte. E aconteceu de novo. E eu achei muito estranho. E com isso eu fiquei com medo. Aí eu peguei e desisti de treinar aquela música. Daí o tempo foi passando, a gente apresentou numa novena de Natal. E foi aí que eu comecei a tocar, né, na igreja. E tocar nas missas. Dona Lenir, ela que foi me incentivando cada vez mais. Eu tocava com ela, no grupo de jovens também. Depois de um tempo o grupo de jovens acabou, né? Cada um foi seguindo sua vida. E eu fui seguindo o meu rumo, estando dentro da igreja. Daí depois de um tempo eu lembrei daquele papel de carta. E aí me despertou a vontade de querer aprender a flauta. Daí surgiu a oportunidade de aprender teoria musical lá no Centro Cultural. Porque para aprender a tocar a flauta dependia das notinhas, de saber todas as notinhas. Foi aí que eu nem imaginava que eu ia conseguir, porque quando eu fiz aula de violão, parte de teoria musical, partitura, eu desisti. Porque pra mim não ia entrar na cabeça. Mas aí no fim, um amigo meu me incentivou e eu fui. Foi até que eu consegui a entender sobre essas notinhas. E aí eu comecei a aprender a tocar flauta com o meu professor, né, o Felipe. Comecei a tocar na orquestra. Só que aí eu queria também aprender a tocar as músicas para tocar na igreja, né? A flauta que eu usava na orquestra era bem velhinha. E eu sempre tive a vontade de ter uma flauta nova, né, pra mim, né, porque aquela flauta era emprestada. A minha irmã mais velha chegou a frequentar uma igreja protestante. Lá ela conheceu um casal que tinha uma loja de instrumento musical. E ela chegou a comentar com este casal que eu tocava flauta, né, que essa flauta que eu tinha era usada, que era a flauta da orquestra, né, não podia ficar pra mim depois, né, não era definitivo. E eu sempre tive o sonho de comprar uma flauta. E ela contando essa história pra este casal,
Teve uma vez que eles ligaram pra ela falando que viria aqui em casa. Aí tá. Aí no dia eles vieram, foi numa segunda-feira. O marido da moça pegou e falou assim: Olha, eu tô com um clarinete aqui. Eu queria saber se você sabe tocar, porque eu queria aprender, só que eu não tenho noção de nada, né? E eu falei pra ele: Olha, eu também acho que não tenho noção, né? Eu toco a flauta, mas eu acho que não vou saber não. Então, não, mas tenta ver. Aí tá. Aí ele desceu, foi buscar o instrumento lá no carro e aí subiu. Aí ele sentou lá na sala, pegou e jogou o instrumento assim. Jogou no chão, né? Falei, nossa, pensei, jogar o instrumento no chão? Aí tá. Aí ele falou, abre aí pra você ver. Aí fui abrindo, fui vendo que a embalagem era nova, né? A caixa novinha. Aí fui abrindo, tirando do lacre, assim, lacrada a caixa. Aí quando eu fui vendo, eu fui pensando, poxa, mas essa aqui não é um clarinete, porque o clarinete, a caixa teria que ser maior. E aí fui abrindo, aí quando fui ver, fui vendo o desenho de uma flauta, né? Aí quando eu abri era uma flauta transversal, né? Aí eu falei, nossa. Aí ele pegou e falou assim, é sua. Aí eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus. Eu sei que eu fiquei extasiada, fiquei, né? Porque aquilo era um sonho pra mim. E aí depois que ele falou aquilo, ele falou assim, olha, Deus me tocou que eu precisava te entregar essa flauta, né? Nós dois precisávamos entregar essa flauta pra você porque era uma missão que Deus estava colocando pra você. Né? Quando sua irmã contou sua história, né, da flauta que você tinha e de tudo que você tem se dedicado dos instrumentos, de tocar na igreja, Deus me colocou que através desse instrumento novo, Deus ia fazer muita coisa. E tá, né? E foi isso que aconteceu. Então, eu fui muito grata a eles por eles terem dado o instrumento, tirado o instrumento novo da loja deles pra me dar de presente, né? Ter sido canal de graça pra mim, né? Da minha vida. Eu sei que depois que eu comecei a tocar aquela flauta nova, fui sentindo que as coisas foram evoluindo cada vez mais, né? A improvisação das melodias, né? E eu sentia que aquilo era de Deus, que Deus estava usando deste novo instrumento para fazer o novo, né? Para aqueles que escutavam, né? Então, essa é a minha história musical. Quanto Deus fez, né? Toda essa trajetória, desde a minha infância, tudo que Deus foi dando através do sinal, né? Através da vontade do meu pai de querer aprender a tocar um instrumento que ele nem sabia, né? Até hoje não sabe. Através de um papel de carta, ver a beleza de um desenho e hoje se concretizar no sonho realizado, né? A vontade que eu tinha era a vontade que Deus primeiro tinha. Os sonhos de Deus se realizando através, né, deste ser, né? E se você tem o sonho de querer aprender um instrumento, veja, perceba os sinais de Deus também, através das pessoas. Deus manda anjos, através de pessoas, para nos endireitar, nos mostrar o caminho do que pode ser feito, né? Do que pode ser conquistado. Tudo é da vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, você tocar um instrumento, né? Deus vai mostrar outro caminho. Qual é o seu dom, qual é o seu talento. E para finalizar, eu vou tocar uma música que eu lembro que quando pequena, as pessoas tocavam lá na igreja, que eu achava ela muito linda, a melodia dela, né? E hoje ela faz todo sentido. Eu procurava uma música para cantar aqui agora para vocês e vinha um monte de música, mas eu não sabia qual escolher. Então, de manhã, quando eu acordei, lembrei dessa música. Então, acho que ela fala tudo pra minha vida hoje, né? Deus está comigo.